aprender mais da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sair de nossas casas em liberdade e virmos, Senhor, te adorar, te servir, ouvirmos mais, Senhor, da tua palavra. Tantos lugares, Pai, pessoas, nossos irmãos em Cristo não têm, Senhor, a liberdade que nós temos. Então, Pai, eu quero lhe pedir, Paizinho, que nessa noite o Senhor possa abrir cada um dos nossos corações e nos colocar, Senhor, no centro, Senhor, da tua vontade, dispostos, Senhor, a te adorar, a te darmos, Senhor, o nosso culto, a estarmos aqui com o nosso coração aberto, Senhor. Tire da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que não provém de ti, tudo, Senhor, que possa querer tirar a nossa atenção, toda preocupação, tudo, Senhor, que não vem de ti, Pai, e coloca, Senhor, a nossa atenção em ti, Pai, em te servir, em te adorar, em ouvir a tua voz. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que ainda estão chegando. Abençoa também aqueles que por algum motivo não poderão estar conosco hoje. E nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 139. Amém? Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, ali tu estás também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão, e a noite ao redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância, ainda sendo formada, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Os irmãos podem se sentar por um instante. Que nessa noite nós possamos louvar a esse Deus tão maravilhoso, que nos conhece por completo, conhece o nosso íntimo, conhece cada pensamento em cada um de nós. Amém? Antes de fazermos o nosso momento de adoração,
de nos afastarmos de Ti, Senhor. O Senhor é um Pai tão bondoso, tão maravilhoso, que mesmo quando uma ovelha se afasta, assim como o pastor de ovelhas, vai de encontro ao seu filho amado, Senhor. Nos ensine, Senhor. Nos ensine a sermos, Pai, como crianças e a Te amarmos, Senhor, pelo que Tu és e não pelo que Tu pode nos dar, Senhor. Que a cada dia, Senhor, possamos nos lembrar que nós precisamos voltar, Paizinho, voltar ao primeiro amor, voltar, Senhor, à inocência, que os nossos olhos venham voltar a brilhar por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho. Lá em Apocalipse, capítulo 2, diz assim: escreve o anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suporta os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tem perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui nessa carta, nós aprendemos que muitas vezes a gente acaba se esquecendo do primeiro amor. Os olhos param de brilhar, o coração para de arder por Jesus, e sempre tem um motivo. E quando nós cantarmos essa canção, se você se identificou com essa parte, que o seu coração parou de arder, os seus olhos pararam de brilhar, o primeiro amor se esfriou, que você possa pedir ao Senhor que reavive a chama em seu coração, que você possa pedir perdão ao Senhor, que você possa pedir a Ele para te lembrar aonde foi que você caiu, aonde foi que você parou, pois nós servimos a um Deus de amor, a um Deus que nos ama, a um Deus que cuida de nós, e a um Deus que mesmo quando estamos lá no fundo do poço, Ele ergue suas mãos para nos levantar. Que você possa adorar esse Jesus. Se você não passa por isso nesse momento, que você possa adorá-lo e agradecê-lo de onde Ele te tirou, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei que você também sabe. Amém? Vamos adorar o Senhor.
entregar para o Senhor aquilo que está em seu coração. E se enquanto nós cantamos essas canções, o Espírito Santo falou com você que você precisa mudar de vida de alguma forma, que você possa colocar diante do Senhor as suas dificuldades, os seus problemas, o porquê, qual tem sido a sua dificuldade, que você possa pedir a Ele para lhe fortalecer e para lhe ajudar a cada dia a buscá-lo com o seu coração, que você possa voltar ao primeiro amor. Peça a Ele nessa noite, peça a Ele para te ajudar a ver aquilo que você não tem visto, e que Ele possa te guiar e te conduzir de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita, soberana. E muitas vezes a gente, na nossa teimosia, não vê a vontade dEle para a nossa vida. A gente se esquece, a gente vai para outros caminhos, deixa de buscar a presença dEle, deixa de servi-lo, deixa de ter prazer nele. Se nesse momento você precisa se consertar com Ele, que assim você possa fazer, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar, Senhor, em tuas mãos cada um dos corações aqui nessa noite. Nós lemos agora mais cedo que o Senhor é um Deus que sonda e que conhece. Então nós sabemos que o Senhor sonda cada coração que está aqui. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe aonde foi que parou, aonde foi que desanimou, aonde foi que caiu. E é o Senhor que tem forças para fazer levantar. É o Senhor quem tem todo o poder para levantar de volta, para trazer o primeiro amor, para trazer a chama no coração de novo, para trazer a vontade de servir, a vontade de conhecer a tua palavra, a sede por te conhecer. Tem misericórdia, Senhor, de cada um que precisa voltar ao primeiro amor. Eu também quero lhe agradecer nessa noite, porque o Senhor tirou a maioria de nós de lugares onde, se contarmos, muitos não irão acreditar. E hoje nós estamos aqui para te servir, para te adorar, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua salvação, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós não merecemos, nós somos tão pecadores, nós somos tão miseráveis, mas ainda assim o Senhor olhou para nós e o Senhor nos resgatou de um charco de lama. E hoje nós estamos aqui pela tua graça. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou. E estamos quase virando mais um ano, Senhor, mais um ano em tua presença. Não nos deixe fazer com que esses momentos sejam momentos só de vir e ir embora, Senhor, mas que cada momento em tua presença, em tua casa, sejam momentos de verdadeira adoração, de verdadeira busca da tua presença, Senhor, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Nós vamos, nessa noite, meditar na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3. Abra suas Bíblias. Amém? Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é Senhor e mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, Filho do homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Por enquanto, somente até aí. Feche os olhos e ore comigo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu és Deus, tu que habitas no coração da tua igreja. Tu és aquele que inspira, ilumina. Fala ao nosso meio, que não seja nada do homem, mas palavras direcionadas por ti, ó Espírito de Deus. Pois tu nos sonda, sabes o que necessitamos, e a tua palavra, ela nos edifica, nos corrige, nos admoesta, nos norteia, para que nesse mundo de trevas, nesses tempos difíceis, a tua igreja continue a caminhar rumo à vida eterna em Deus por meio de Cristo Jesus. Nos esclarece, fala aos nossos corações, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Trouxe um caderninho com as coisas que eu falava, mas o caderninho evaporou. Subiu o caderno, mas foi arrebatado. Mas Deus é bom e Deus sabe o tempo e o momento. Irmãos, é um texto bem conhecido, eu tenho certeza que todos já leram em casa ou também já ouviram mensagens sobre o mesmo, mas foi o que Deus colocou no meu coração no sábado. Até sexta-feira eu estava pedindo a Deus, me dá uma palavra no domingo. No sábado o Senhor falou no meu coração algumas verdades desse texto para a nossa edificação. Quando Jesus iniciou seu ministério público entre os homens, o impacto de Jesus foi maior do que o imaginário, referente à pessoa dele como Messias, porque todo Israel, todo judeu, aguardava a sua chegada, mas ninguém imaginava que seria essa chegada, a pessoa de Cristo enquanto Messias, seria uma grande contradição e uma grande pedra de tropeço para muitos que tinham no seu coração alimentado uma visão acerca do Messias esperado e profetizado. Todos tinham uma ideia no seu coração, desde os mais estudiosos aos menos estudiosos. Tinha-se concepção que alimentava essa esperança, mas todo Israel tinha certeza, o Messias virá. E Jesus veio como Messias. Então todos esperavam, grandes e pequenos, sábios e simples, judeus e samaritanos também. A gente sabe que samaritano é um misto de judeus com outros povos. Isso aconteceu lá na divisão do reino, quando as 10 tribos foram levadas para cativeiro e trouxeram uma galera de outro lugar e misturou com os remanescentes. Mas até o samaritano, quando você lê o capítulo 4 de Jesus, falando com a samaritana, dentro do seu diálogo, ela fala lá no capítulo, versículo 25, diz assim: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, que é ungido, mas quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então até o samaritano tinha certeza e esperança de que o Messias Cristo viesse, mas tinham também a expectativa da sua ideia, da sua autoteologia ou da teologia que influenciou a eles, como seria o Messias. E Jesus não veio dentro da expectativa humana, ele veio dentro da revelação profética. Mas aquela geração, na época que Cristo se manifestou, era uma geração que vinha de um período longo de silêncio de Deus, que nós conhecemos como período interbíblico, onde cessou-se os profetas. E o último profeta deixou uma profecia que Elias viria para preparar o caminho. Esse Elias era o próprio João Batista. João Batista quebra o silêncio de Deus e começa a preparar os corações da chegada do Cristo, do Messias, através de batismo, de arrependimento. Então Jesus veio como Messias, porém chocou a todos. Jesus chocou como Messias, porque havia convicções e expectativas sobre o que esse Messias faria, como ele era. Então Jesus chocou porque era um antagonismo. Ao mesmo tempo ele foi grande demais para a concepção judaica, quando ele, além de fazer sinais,
lado estão os seus pecados. Quando Jesus começou a perdoar pecados, houve alvoroço e escândalo no coração dos religiosos que diziam: como ele pode perdoar pecado? Somente Deus perdoa pecado. Certa vez ele falou: o que é mais fácil eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Para que veja que o Filho do Homem tem autoridade, eu te digo, levanta. Mas foi um choque, porque ele é muito grande. Ele não esperava uma grandeza divina, e ao mesmo tempo ele era muito pequeno, porque ele se mostrava, vivia e andava como o perfeito servo. Escolheu das pessoas mais simples para formar a sua escola apostólica. Pescadores, pessoas rústicas, publicanos, pessoas que não tinham visibilidade no clero. Então não, o nosso Messias jamais escolheria, formaria essa escola de discípulos. Eles diziam assim, essa ralé, era o termo que eles usavam, essa leve, que não entende, mas é muito grande, porque ele não pode perdoar o pecado. Então Jesus começou a trazer tropeço. Ai daquele que tropeçar nessa pedra. Ele era grande demais e pequeno demais. Porque não é a expectativa do homem que vai ser alimentado, mas é a divina revelação profética de Deus sobre o Messias. Eles não estavam entendendo 53, capítulo 53 de Isaías, quando fala do servo sofredor. Jesus era zeloso na casa do Pai, no templo. Ao mesmo tempo ele disse sobre o templo, quando estavam elogiando: olha essas construções, mestre, olha essas pedras, essa ornamentação, olha a beleza do templo. E ele, embora fosse zeloso com a casa do Pai, quando expulsou os mentirosos, ele disse: mas não ficará pedra sobre pedra. Eu acho que o pessoal ficou assim meio. Era Jesus confundindo a mente dos carnais e a mente dos sábios. Cumpria toda a lei de Moisés. Toda a lei de Moisés, Jesus, como judeu, como homem, cumpriu. Ao mesmo tempo, ele curava no sábado. Ao mesmo tempo, ele e os discípulos comiam sem lavar as mãos. Ao mesmo tempo, ele permitia que seus discípulos colhessem espiga no dia de sábado. E os fariseus ficavam revoltados. Como se um discípulo faz o que não é lícito aos sábados? Trabalhar, colher espigas. A lei diz que o sábado não se pode trabalhar. Ao Senhor fala: nunca leste que Davi fez? Quando teve fome, comeu do pão, dos pães da proposição, e deu aos seus soldados que não era lícito. Então Jesus começava a quebrar a expectativa e a chocar essas mentes que estavam preparadas segundo o coração humano para o Messias que satisfazesse os seus sonhos, seus desejos. Mas Jesus não veio satisfazer desejo de ninguém, nem sonhos. Ele veio salvar, libertar o homem dele mesmo, do pecado, da vaidade, do orgulho, da cobiça. E a expectativa messiânica era outra. Ele comia com o clero, comeu na casa de um intérprete da lei, comeu na casa de fariseu, até incluir, mas também comia na casa de publicanos, pecadores. E ele dizia: como o teu mestre pode comer no meio de pecadores? Então, ao mesmo tempo ele era grande, ao mesmo tempo ele era pequeno, ao mesmo tempo ele era o que eles queriam, ao mesmo tempo não era o que eles queriam. A mente deles ficava confusa com a vida e o ministério maravilhoso do Senhor Jesus.
e a Deus o que é de Deus. Isso chocava os judeus, porque uma das grandes bases da expectativa judaica referente ao Messias é que ele viria para libertar Israel do jugo romano. Um guerreiro tipo Davi, que ia puxar a espada e ia libertar o homem, o judeu de Israel do jugo romano. Mas Jesus não veio para libertar o homem do jugo do mundo. Ele veio para libertar o homem do jugo do pecado. Daquilo que estava dentro do homem, a libertação do ser humano, para que ele pudesse ter de novo acesso real e verdadeiro a Deus. Porque esse mundo já está condenado, esse mundo já está passando. E ele disse certa vez, quando ele foi preso lá com o imperador, lá com o rei: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu não estaria aqui sendo julgado por vocês. Então Jesus quebrava toda a expectativa. O seu ensino dava uma nova interpretação da lei, sem descumprir a lei. Quando pela lei trouxeram uma mulher pega em adultério, eles pensaram: agora eu peguei ele. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés manda ser apedrejada. Eles pensaram: agora eu quero ver. Porque Jesus cumpria a lei. Se ele errasse uma vírgula da lei, ele poderia dizer que ele pecou como homem, como judeu. Mas Jesus simplesmente disse: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E simplesmente a consciência de cada um, diante da palavra do próprio Deus, fez com que fosse jogando as suas pedras e foram retirando um a um. E ficou Jesus e a mulher, e ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: não tem, foi embora. Mas eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus, no seu ministério, na sua revelação, no seu contato com as pessoas, enquanto o Messias chocou, era uma contradição e era uma pedra de tropeço para os que se perdem, para aqueles que resistiam à revelação de Deus. Ele disse: ai daquele que achar em mim tropeço. Ele disse quando os discípulos de João chegaram a ele e disseram: João mandou perguntar se tu és mesmo o Cristo, ou devemos esperar outro. Ele disse: diga, João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e bem-aventurado aquele que não achar tropeço. Jesus estava cumprindo a profecia de Isaías capítulo 61, como diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os presos e algemados, trazer óleo de alegria ao invés de tristeza, buscando os simples e os pobres, trazendo alívio, pregando o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança de Deus. A profecia de Isaías 61 se cumpre nele. E ele pregando lá na sinagoga em Cafarnaum, como ele deu o diz: hoje se cumpriu. E quiseram jogar Jesus do precipício abaixo, porque eles não aceitavam que a revelação profética era contrária a toda a vida que eles construíram, na vida toda deles como religiosos. Não tinha coração quebrantado, coração pronto para ouvir, coração pronto para obedecer. Jesus chocava,
e havia muita resistência. Mas Jesus, em nenhum momento ele cedeu, em nenhum momento ele tentou adaptar ou facilitar que as pessoas o reconhecessem e crescem que ele era o Messias. Ele pregava, ele curava, ele perdoava e não se importava com todo tipo de pensamento contrário. Mas ele estava abrindo caminho para todos os que eram rejeitados por aqueles que se diziam representantes de Deus, leprosos, prostitutas, gentios, publicanos. Todo o coração quebrantado chegava até Jesus, tinha espaço, tinha voz, porque o Messias, quando fala no Isaías 61, mostra isso no seu ministério. Jamais desprezou uma pessoa que estava sofrendo e clamando a ele. Ele era a revelação da graça e do amor do Pai, enquanto Messias. Veio como Messias para os judeus, mas veio também como Salvador do mundo, para que todo aquele que cresce nele tivesse a vida eterna. Jesus era a ponte que ligava o homem, os homens a Deus. Ele atraía todos para ele. Lá no capítulo de João, no capítulo 3, no versículo 14, quando ele fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aquela serpente, quando foi feita de bronze, levantada no haste, lá no deserto, foi dentro de uma das rebeliões dos hebreus contra Deus e contra Moisés. E Deus, irado, fez com que um monte de serpentes invadisse o arraial. E aquelas pessoas estavam pecando, eram picadas por serpentes mortais. Todos que eram picados estavam morrendo. Mas quando Deus manda fazer a serpente levantou, era tipificando Cristo seria levantado na cruz. E aquele que estava mortos, morrendo pelo veneno da serpente, é a mesma coisa que todos nós, morrendo pelo veneno do pecado, olhássemos para a cruz de Cristo e através da visão, da fé de Jesus nos atraído a Ele, nós seríamos também salvos e curados. Aqui tipificava Jesus, assim como a serpente foi levantada, Jesus foi levantado do madeiro, e todo aquele que olhasse para ele seria salvo da morte, porque as serpentes simbolizam o diabo, e toda a humanidade foi picada pela serpente. Todos nós estamos morrendo em nossos próprios pecados, mas somente olhando para Cristo é que nós teríamos a cura e a salvação. Então muitos se confundiram com ele, porque ele não era como os outros profetas. Jesus era muito mais. Ele era Deus e ele era homem. União apostática que a gente fala. Ele era, Jesus era o maior, o mais próximo que alguém poderia chegar no céu, era através de Jesus. Mais próximo que você poderia chegar ao céu era chegando à pessoa de Jesus. Mateus capítulo 17, versículo 13, quando ele chama 3 discípulos a subir no monte, ele se transfigura, é como que o céu descesse. Pedro e os apóstolos 3 que estavam lá ficaram tomados de gozo e êxtase, impactados com aquela visão de o céu descendo. Eles viram Moisés e Elias, Jesus falando com ele, aquela coisa maravilhosa, e o próprio Pai falando: esse é meu filho amado. Então Jesus é o mais próximo que alguém pode chegar no céu, é através
somos um. Jesus é o mais próximo que você pode chegar ao Pai, é através de Jesus. É o mais próximo que alguém poderia chegar à vida eterna. É com Cristo Jesus. Lá em João 3,36a diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. Temos a vida eterna por Cristo em nós. Se eu tenho Cristo, eu tenho a vida eterna. Jesus é o mais próximo que alguém poderia chegar do perdão. Pois diz que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nunca ninguém abraçou a Deus. Ninguém. Mas puderam abraçar a Jesus. Puderam lavar os pés de Jesus. Puderam ungir a cabeça de Jesus. Puderam sentir o calor de Jesus. Puderam tocar nas vestes de Jesus e serem curados. Jesus deu a nós tudo aquilo que era impossível referente ao Pai. Quem estivesse com Jesus estava com o Pai. Quem ouvisse Jesus ouvia o Pai. Ninguém nunca ouviu Deus tão de perto, mas ouviu o Filho de Deus pregando as bem-aventuranças. A palavra de amor, ele se apresentando como um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ouviu Jesus, que é a mesma coisa do Pai falando de pertinho ao ouvido de todos. Ninguém andou tão próximo de Deus, mas Jesus se fez presente para que todos pudessem estar próximos a Ele. Nunca ninguém viu Deus e permaneceu vivo, mas quem visse a Jesus viu o Pai e ao invés de morrer estava desfrutando da vida eterna. Não há ponte nenhuma a não ser Cristo que leva o homem a Deus, que dá vida de verdade. Deus, quando criou o homem, Ele pensou em todos nós o servindo, desfrutando da sua presença, da sua graça, da sua beleza, tendo gozo, uma vida perfeita, mas foi quebrado no pecado. E chegou ao ponto que o Senhor falou através de Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23. E diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23. Então nós ficamos afastados, morrendo, distante de Deus. Mas Cristo fez a ponte, e através dele nós voltamos a ter acesso a Deus, nos dando vida. Essas verdades eram muito loucas para o coração humano daqueles homens naturais, ainda que muitos deles eram sábios, estudiosos, como o próprio Nicodemos, como o grande sábio Gamaliel, mestre maior de Jerusalém, pelo qual Paulo fala: eu cresci aos pés de Gamaliel, como o próprio José de Arimateia e tantos outros. Mas essa revelação não dependia de homens. Quando ele falou assim: o que diz o povo ser o filho do homem? Os discípulos falaram: olha, uns dizem que tu és Elias, algum dos profetas. Mas vós, o que dizes? Sou. Com certeza eu creio que houve um silêncio. Só um tinha coragem de errar, era o Pedro. E aí, de repente Pedro toma a voz e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: Pedro, bem-aventurado, ou
pai revela ao filho. Esses homens, por mais que estudassem e tivessem fama de sábios, jamais entenderiam as profundidades, as contradições, os paradoxos de Cristo enquanto Messias. Mas os pequeninos conseguiram, porque Deus ocultou verdades aos sábios e revelou aos pequeninos. Se nós não descermos, jamais vamos aprender a andar com Deus. Quanto mais o homem se eleva, se sente maior, grande, mais distante ele vai estar do conhecimento. É como a ilustração que eu contei uma vez, que está escrito no livro do Talmud judaico, Sabedoria Judaica, que diz que a sabedoria é como águas de um rio, águas correntes. Quanto mais desce, mais se inclina, mais a água desce. Quanto mais se inclina, mais desce com força e quantidade. O rio evita lugares altos e busca lugares baixos. Assim é a sabedoria, ela busca corações quebrantados, pessoas humildes, pessoas que se prostram, elas são banhadas pelas águas da sabedoria, mas o coração altivo, a dura serviço, pessoas imponentes, se sentem grandes, passa longe dele a sabedoria, vai morrer nas trevas do engano, mas Deus revela aos pequeninos e aos humildes. Esses homens ficavam chocados, que não entendiam por que Jesus era assim. Aí no versículo 1 de João 3, que nós lemos, diz assim: havia um homem, um fariseu chamado Nicodemo, um dos principais judeus, e ele foi ter de noite. Então, confuso e com medo da sua própria fé messiânica, ele ainda estava com o coração dividido. Ele estava crendo, ao mesmo tempo não estava crendo, porque crença de Deus leva o homem a se lançar. A fé salvífica faz o homem se derramar. Não há reservas quando a fé vem de Deus. Ele estava entendendo, acreditando, mas não a ponto de procurar Jesus de dia. Ele foi ter com Jesus à noite, porque ele estava meio confuso, coração dividido, porque eram muitas mudanças, era muito antagonismo dentro de tudo aquilo que ele esperava do Messias. Foi ter com Jesus à noite, para não se expor e assumir sua nova fé publicamente, porque a fé dele era deficiente, limitada e com reservas. Aí no versículo 2 diz assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então o que ele tem que falar aqui? Ele declara que há evidências que Jesus é o enviado de Deus. Porque ele ficou pensando, mas e esses sinais? Nunca houve um profeta desse nível. E essas palavras? E tudo que ele transmite? Tudo indica que és o mestre vindo da parte de Deus. Tudo indica. Tudo aponta. Mas o coração dele não era entregue. Não tinha uma entrega total. Era necessário entrega total e uma fé sem reserva. Aí o Senhor diz para ele assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, ó Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário um novo começo, a partir de um novo nascimento, para ver o reino. Quem estava curioso, como Moisés, quando ele viu a sarça ardendo, o início foi uma curiosidade: eu vou ver de perto aquele fenômeno, porque o fogo está numa sarça, mas a sarça não se consome. Ele foi chegando, curioso, até que Deus
assim também as coisas de Deus só as conhece o Espírito de Deus. E nós não temos recebido Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Jamais ele iria entender que lhe faltava o Espírito Santo para revelar. E nesse mesmo texto continuamos, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Entrar velho do ventre da mãe é loucura, mas não foi isso que Cristo estava dizendo, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então esse homem tinha um conhecimento raso acerca de Deus, acerca de Deus. E conhecimento raso gera uma entrega rasa. Nem todos se entregam a Deus com o corpo e o espírito, porque com certeza o conhecimento é raso. Porque quem conhece a Deus mergulha nas águas de Deus, se joga sem reserva, porque os olhos abrem, a visão da vida muda, os valores começam a ser lapidados, o que realmente importa fica, o que não importa você rejeita, porque Deus vai dar a você uma outra visão da vida, do que é eterno e do que é efêmero, passageiro. E Deus vai te mostrar que você precisa primeiramente ser cheio de Deus, de Cristo, não ser cheio de coisa no mundo. Não lute, não gaste tempo e força, intelecto, vida somente nas conquistas materiais, porque esse mundo já está com seus dias contados. O mundo jaz no maligno, descansa, enterrado, e o novo céu e a nova terra está preparada para que a gente possa estar com Deus. Ajude o tesouro no céu, não na terra, onde ferrugem consome, traça, ladrão escapa, mas vai buscando, se encha de tesouros espirituais. Conhecimento raso entrega raça, conhecimento limitado entrega limitada. Eu não me entrego totalmente, eu dou um pouco de mim, um pouco do meu tempo para Deus. Por que outros não se dedicam? Porque o conhecimento, ele não é limitado. Nada te limita. Se Deus falar, sai agora e vai para um lugar tal, você vai. Se Deus falar, venda tudo e dentro dos quadros me segue, você vai. Não tem como dizer não quando sua mente é esclarecida sobre os valores do reino de Deus, sobre a pessoa de Cristo. Conhecimento carnal não entrega carnal. Eu vou no culto é quando eu quero, eu não estou afim de ir no culto, eu não vou. Nós temos membros suficiente para todas as cadeiras estarem ocupadas, mas nunca está ocupado. Será que o conhecimento não é raso? Não é limitado? Não é carnal? Porque quem conhece a Deus anda com Deus. Quantos dias para estar na casa dele? Não é peso, não é tristeza, não, ele quer estar. Ele entende quando fala assim: quão bom e quão suave é, os irmãos vivem em união, ainda na falta, na enxerga da vida, né? Comunhão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, quando o povo está unido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é peso, não é tristeza, não é favor a Deus, não. Deus não precisa do favor de ninguém. Nós carecemos do favor da graça de Deus. Nicodemos estava atordoado. No versículo 4 diz assim, vamos voltar lá, versículo 4. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre? Ele estava assim. De que maneira? Jesus vai aprofundar. É verdade, te digo, que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por ele dizer, você precisa nascer de novo. E ele vai continuar. Nascer da água e do Espírito, agora é para poder entrar. Versículo 8: o vento sopra onde quer, ouve
o seu barulho, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos que é nascido do Espírito. E Nicodemo cada vez mais com a cabeça bagunçada, norteada, batida assim, meu Deus, e cada vez que ele fala, menos eu entendo, porque tu vai entender na carne. Não tem como entender os mistérios de Deus se não for na oração, se não for na busca, se não for na entrega. Se eu não nascer de novo, eu vou ficar sempre de fora questionando: será que é isso? Como é isso? Então o Senhor fala de novo: como pode ser isso? Cada vez mais ele estava ficando com a mente bagunçada. Aí o Senhor fala: tá bom, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. No versículo 11, Jesus enquadra ele nos outros, que talvez ele pensou assim: como eu estou vindo até Jesus, eu sou diferente. Não, olha o que o Senhor fala: em verdade eu te digo, nós falamos o que sabemos, dando testemunho do que vimos, mas vocês Nicodemos também, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das celestiais? Jesus apertando ele. Aí do 14 ao 19, ele vai expor resumidamente o plano da salvação. Ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus deixa claro que a missão de Jesus foi a missão de resgate, foi uma missão de salvação, não foi uma missão de escolher bons e maus e condenar um ou condenar outro, não. Jesus não veio para condenar, porque o mundo já estava condenado. O que Paulo escreve em Romanos, que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. No versículo 36, a parte B, eu falei a parte A, diz que quem permanece rebelde ao Filho, questionando Cristo, não aceitando Cristo, não verá vida eterna, e sobre ele permanece a ira de Deus. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Eu falo muito isso nos estudos de quarta-feira, que eu falei muito sobre salvação, propiciação, justificação, redenção. Eu ensinei e falei, há uma crença popular que Jesus nos salvou do diabo. Jesus não salvou ninguém do diabo. Não era do diabo que tinha que ser salvo, porque Jesus venceu o diabo na cruz, tomou a chave do inferno e da morte, e diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós somos salvos da ira de Deus. Todos nós, todos os homens, nascem debaixo da ira. Então Jesus veio para nos tirar da ira, nos salvar da ira do julgamento, que o pecado vai ser julgado, as nações serão julgadas no juízo do
porque o sangue do seu Filho está sobre cada um de nós. Então ele não veio condenar porque o mundo já está condenado. Não é porque o homem é bonzinho ou malzinho, não, é o pecado quando entrou, afastou todos os homens de Deus. Todo mundo nasceu, não há um justo sequer na terra. Mas Jesus veio, viveu como justo, morreu como justo, e na justiça dele justificou a todos nós que cremos nele. Ele dialogando com Nicodemos estava longe de entender, porque enquanto a entrega de Nicodemos fosse às escuras, às escondidas, demonstrava que ali não estava existindo realmente uma fé salvífica. Quem crê em Cristo se lança aos seus pés, o confessa como Senhor e Salvador, e fala como aquele eunuco: eis aí a água, o que impede de eu ser batizado? A pessoa que recusa o batismo, que não quer ser batizada, biblicamente essa pessoa não é salva, porque está escrito: quem crer e for batizado, e o batismo é uma confissão pública a Deus diante dos homens: eu agora sou de Cristo Jesus. E a Bíblia diz: não há condenação nenhuma aos que estão em Cristo Jesus. Por isso que ele falou: Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito para você entrar no meu reino. Não é de qualquer maneira que se entra no meu reino. É que o meu caderninho sumiu, eu vou falar aqui sobre a graça barata e a graça de Amparo. Sumiu meu caderno, sei lá porque sumiu, mas eu vou falar no próximo domingo. Então só há uma maneira de um homem chegar a Deus. Estou fechando. Muitas religiões são bacanas, confesso. Tem coisas interessantes, tem coisas legais no budismo, tem sim. Tem coisas legais no Hare Krishna, tem. Quando eu era hippie, eu fui Hare Krishna, fui até de carona para São Paulo, lá no tempo, para comer de graça. E eu quebrou o pau e voltar todo mundo. Foi Deus. Tem muita coisa legal nas práticas de caridade do Espiritismo, tem sim. Tem muitas coisas legais em praticamente todas as religiões. Mas religião não leva o homem a Deus somente através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Se não for por Cristo, ninguém chega a Deus. Não adianta buscar, aclamar, dizer que ama, cantar, se você ignora Cristo. Se você tira Cristo da tua busca a Deus, você não vai encontrar a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho para que por Ele você se chegasse a Deus. E foi Ele que morreu por você. Foi Ele que te comprou com o seu sangue. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E John Piper estava assistindo a mensagem dele e diz assim: tentar ir a Deus sem a pessoa de Cristo, você pode ser incinerado, porque sem Jesus você permanece debaixo da ira de Deus. Coisa mais séria que você tem que se preocupar é com a ira de Deus. Israel não era fulminado porque um cordeiro morria e o sangue do cordeiro era aspergido no propiciatório, e Deus ainda não matava o povo. Todos os cordeiros que eram imolados, aquele sangue inocente, mantinha o povo longe da ira de Deus. Quando Cristo veio, João teve a revelação e disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e a sua morte nos comprou e nos justificou
E rejeitar a Cristo é rejeitar a única chance de homem ser salvo, sem merecimento. Creia que Cristo morreu no teu lugar. Abrace a crítica, Senhor, eis-me aqui. O resto é o Espírito Santo que vai fazer uma grande obra na tua vida, te regenerando, te santificando, te transformando e colocando o teu nome lá no livro da vida. Não faça como Nicodemos, não se achegue a Cristo com reservas. Chegar à noite é um simbolismo de pessoas que não querem ser vistas por Cristo, de pessoas que se envergonham de Cristo, pessoas que se envergonham da Bíblia, pessoas que se envergonham de ser chamado de crente. Tenha orgulho de dizer: eu sou de Cristo. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu amo essa palavra. É a revelação de Deus para a minha vida. Eu sou de Cristo. Eu sou batizado. Eu testemunho. E essa vida para mim não é nada sem Cristo. Eu posso ter, posso não ter. Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pense nisso. Se a sua entrega a Cristo é com reserva, mude isso hoje. Entrega a tua vida totalmente a Jesus. Se você se esquiva do batismo, se apresente para ser batizado. Faça como eu digo: para a carruagem, ali tem água. O que é que impede? Se creres de coração, nada te impede. Só não diga, no dia que Deus te chamar, que você não foi avisado por boca dos profetas. Os profetas de hoje estão nos púlpitos, pregando a palavra de Deus. Deus tem chamado o povo ao arrependimento, o povo à conversão verdadeira, o povo à entrega total. Chega de reservas, chega de conhecimento raso, chega de entrega com reserva, entrega rasa, entrega carnal. Se lance aos pés do Senhor, como aquela mulher que se lançou, chorou nos pés, lavou os pés com lágrimas, enxugou com os cabelos. E o Senhor falou que ela foi perdoada, que muito é perdoado, muito. Que Deus abençoe a todos e possa falar melhor os corações. Feche teus olhos, vamos orar. Glória a Deus. Senhor Jesus, a tua palavra, ó Deus, tem sido pregada por boca de vários pregadores neste culto. Só tu sabes os corações que verdadeiramente têm se aberto a ti. Eu sei que muitos continuam se esquivando. Eu sei que muitos continuam adiando. Eu sei que muitos ainda têm reservas. E muitos ainda não conseguem entender a maravilhosa graça de Deus que nos atrai. Muitos são como Nicodemos, Senhor, entendem só com a cabeça, mas não entendem do Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é nem pelo muito falar, mas é pelo Teu Espírito. Fala aos corações, tira do muro aqueles que continuam sem tomar decisões. São decisões que vão determinar a vida eterna de muitos. Muitos pensam que têm domínio sobre a vida. Ninguém sabe quem vai estar vivo amanhã. Mas aqueles que têm Cristo na sua vida, descansa em paz. Porque tem convicção de que está sob os cuidados do bom pastor, que é Jesus. Quebra, Senhor Deus, toda altivez, todo orgulho, toda resistência. Quantas coisas grandes Tu queres fazer em muitas vidas aqui presentes e através deles. Até quando vão ficar adiando um chamado de Deus que tem sido feito há tanto tempo? Pessoas com potenciais, pessoas que Deus quer usar profundamente para a glória dele, mas permanecem como Nicodemos, se esquivando, adiando, com medo, não querendo se expor. Cristo se expôs publicamente numa cruz, humilhado, envergonhado,
Perdoa os pecados do teu povo, perdoa os nossos pecados que falhamos muito. E que cada um possa voltar para a sua casa pensando nessa palavra. Não deixe que as aves do céu tirem as mensagens que porventura caíram no meio do caminho. Nem os espinhos sufoquem, nem as pedras impeçam o crescimento da raiz, mas que caia em boa terra, que dê fruto a 100 para a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lembramos, irmãos, cadê eu voltava aqui quando eu sábado que vem, eu, irmão Valderi, irmão Júlio, seminarista, vamos estar no sorteio do acampamento Rio Bonito da Convenção Batista Fluminense, participar de reuniões, de votações, de uma série de coisas, e peço aos irmãos que orem, porque essa participação vai ser muito importante. Então, irmão, nosso próximo culto é quarta-feira, que todos possam vir e estar orando. Esse culto, como todos os cultos à noite, são filmados e postados no canal. Quem ainda não está seguindo o canal, siga o canal da igreja. Igreja Batista no Carmo. Não é do Carmo, que é o canal novo da igreja. Agradeça a Deus pelos visitantes, visitantes ilustres que chegaram aqui. Que é da casa, né? E que Deus possa abençoar a todos, dando uma semana de vitória na presença de Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar. Que a graça do Senhor Jesus, do amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Cristo, espalhada, tanto até hoje e para todos sempre. Amém. Será a paz do Senhor, meu irmão, e nós estamos encerrados em nome de Jesus.